Olá, você que nos assiste, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a revista A Graça Vence, Você Curte? Hoje estudaremos a lição número 9. Se você não tiver a revista aí, não tem problema, porque aqui eu vou falar toda a revista, como se ela estivesse aqui na mesma ordem, tudo certinho. Então, imagine aí que você está com a revista. Mas, antes de entrar no assunto propriamente dito, vamos fazer aquela recapitulação que já é de praxe. Na primeira lição, nós estudamos sobre a graça triunfa sobre as nossas fraquezas. Na lição 2, a graça triunfa sobre os nossos problemas familiares. Na lição 3, a graça triunfa sobre os nossos medos. Na lição 4, a graça triunfa sobre as nossas fragilidades. Na lição 5, a graça triunfa sobre as nossas desobediências. Na lição 6, a graça triunfa sobre a nossa incredulidade. Na lição 7, a graça triunfa sobre a nossa soberba. Na lição 8, a graça triunfa sobre os nossos pecados. E agora, na lição 9, a graça triunfa sobre a nossa ansiedade. Nosso texto base está lá em Hebreus, capítulo 6, versículos 13 a 20. Daqui a pouco nós leremos essa passagem bíblica para o nosso estudo e nosso engrandecimento. Então vamos lá. O que é ansiedade? Vamos deixar bem claro do que estamos tratando. Segundo o dicionário, a definição mais simples que tem é um grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia. Eu acredito que você que está me assistindo aqui provavelmente já teve alguma ansiedade na sua vida. Eu já tive diversas. E a ansiedade não é só, às vezes, com medo de algo ruim, às vezes de coisa boa também. Às vezes você está animado com alguma coisa que acontecerá no outro dia, fica ansioso e aí o seu corpo responde negativamente, às vezes com uma falta de sono, às vezes com uma dor de barriga ou alguma coisa assim. Mas eu acho que não é tão difícil assim você constatar se você já teve ou tem ansiedade, mas daqui a pouco daremos mais algumas especificações sobre esse assunto. No livro chamado O Poder da Esperança, o autor ele vai tratar de alguns transtornos, alguns problemas emocionais, dentre eles os mais famosos, a depressão, estresse e a ansiedade. E é interessante a divisão que ele faz. Ele coloca a depressão como sendo o excesso de passado, ele coloca o estresse como sendo o excesso de presente e ele coloca a ansiedade como sendo o excesso de futuro. Por que essa definição é importante para o nosso estudo? Porque a ansiedade e o que nós falaremos hoje está totalmente interligado com a falta de esperança ou alguma preocupação futura. Então, quando você está esperando alguma coisa ali, está preocupado com aquilo que está lá na frente, no futuro, isso pode gerar uma ansiedade. Lógico, se não for tratado da maneira correta. Quais são as causas da ansiedade? São várias. Vamos citar aqui apenas algumas. Pode ser genética, pode ser algum evento traumático, pode ser situações estressantes geradas por expectativa, como eu falei anteriormente, pode ser expectativa boa ou ruim. Casamento, por exemplo, você está prestes a casar, pode dar uma ansiedade. Está prestes a viajar, pode dar ansiedade. Doenças físicas, distúrbios hormonais, traumas de infância, abuso de substâncias entorpecentes, redes sociais, televisão, etc. São algumas causas da ansiedade. Eu coloquei algumas reportagens aqui interessantes para que você veja como é importante esse assunto. Em julho de 2015 saiu a seguinte reportagem: uso excessivo de celular pode levar à ansiedade, tremor e até depressão. Isso tem um nome: nomofobia. É o uso exagerado do celular. Hoje está muito comum e é bom que a gente fique alerta quanto a isso. Então nós falamos de algumas causas e agora falaremos de alguns sintomas que ocorrem quando a pessoa está ansiosa. Só que é interessante esse dado, que também está lá no livro O Poder da Esperança. Se você tiver 3 ou mais sintomas desse num período de 6 meses, há uma grande possibilidade de você estar ansioso. Vamos lá para alguma delas. Sensação de inquietação ou nervosismo, fadiga, dificuldade para se concentrar, irritabilidade, tensão muscular,
alterações no sono. Esses são alguns sintomas que podem revelar que você está ansioso. E uma reportagem recente de 5 de junho do ano passado revelou uma coisa muito interessante. Lá diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, percebam como é importante tratarmos desse assunto. E é interessante também que no final de 2010 saiu uma reportagem dizendo uma coisa bem interessante que vai nos ajudar aqui também, dizendo que ter uma religião ajuda a reduzir a ansiedade e melhora a imunidade. Aqui ele estava se referindo à religião em geral, mas para o nosso caso, que temos a religião verdadeira, isso aqui é mais uma comprovação de coisas que a gente já sabia. Mas vamos lá. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 6 a 7, o apóstolo vai dizer: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, Deus, em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação por algo futuro, nós devemos lançar sobre Deus. Sobre Deus. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. É o que o apóstolo diz. E agora nós leremos o versículo base da nossa lição e eu peço que você preste atenção e decore principalmente as palavras que eu coloquei em amarelo, porque vão ser importantíssimas para o nosso estudo. O texto está lá em Hebreus, capítulo 6, versículo de 13 a 20. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, 13 a 20. Perceba essas palavras que nós falamos aqui. Perceba a palavra promessa, a palavra esperar com paciência, a palavra obteve a promessa, imutabilidade e forte alento. Então percebam que tudo isso integrado é o que vai fazer com que a graça triunfe sobre a nossa ansiedade. Se você está com a revista, agora vamos entrar no ponto da introdução. Só que tudo isso que eu já falei faz parte de uma introdução. Só que agora, só para você acompanhar certinho aí e não ficar perdido. Na introdução da revista, vai dizer o seguinte, que quando nós somos alcançados pela graça de Cristo, quando nós nascemos de novo, quando nós somos feitos filhos de Deus, nós queremos crescer em graça e conhecimento. Nós não ficamos inertes. Nós não, tá bom, tudo bem, beleza, e toca a vida. Não. A gente tem aquele desejo de querer conhecer mais, de querer buscar mais, de querer comunhão maior com nosso Senhor Jesus. E o texto de Hebreus, ele nos alerta para que nós não desanimemos. E ele vai falar o seguinte, não desanimem. Por quê? Por causa da promessa, por causa da paciência em esperar a promessa e por causa da obtenção da promessa. De quem? De um Deus imutável. E por isso nos traz o alento, a tranquilidade, o repouso. E lá nos traz a certeza de que podemos confiar. Por que essa certeza? Porque as promessas que foram feitas na Bíblia, daqui a pouco falaremos um pouco mais sobre isso, foram cumpridas, as que eram já para ser cumpridas. E tem outras que ainda estão à espera de ser cumprida e que nós podemos ter garantia que elas serão, porque as anteriores foram, porque essa não seria. Entramos no contexto, no primeiro contexto, você está com a revista na mão aí.
Devemos confiar somente na promessa de Deus. Por que isso é importante? Porque nós não podemos deixar a nossa confiança em outras coisas. Que outras coisas? Ciência, política, pessoas, tudo isso é mutável, ou seja, mudam constantemente. A ciência, por exemplo, já disse certa vez que a Terra era plana. Depois, não é mais plana, é redonda. Ou agora é oval. Ou seja, está sempre mudando. Política não preciso nem falar. As oscilações que nós costumeiramente vemos. Pessoas, a mesma coisa, as pessoas mudam. As pessoas traem umas às outras, as pessoas não são confiáveis. Então nós não podemos colocar nossa confiança nessas coisas. Tem que ser somente em Deus, porque Ele não muda. Atitudes humanas em reação à promessa. Isso é interessante, porque lá no texto de Hebreus diz que Deus deu a promessa, só que o Abraão ele teve uma atitude humana. Qual foi a atitude que ele teve? Ele esperou com paciência. Então nós também temos a promessa. Nossa atitude é o quê? Esperar com paciência. Mas é fácil esperar? É fácil esperar uma promessa? Não é. Não é, a gente sabe que não é. Difícil. É difícil esperar. Mas nós podemos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas já decorem na cabeça aí que no final dessa aula terá um teste para você fazer, para você ver se você é ansioso ou não. O teste do pirulito. Então, aguarde aí no final, vamos ver lá se você é ou não ansioso. Em quem colocamos a nossa esperança? Essa é uma pergunta que você tem que fazer aí para você internamente. Pergunte, em quem você põe a sua confiança? Muita gente vai poder falar, não, em Jesus. Assim, mas no susto vai responder. Mas será mesmo? Será que é em Jesus? Ou será que às vezes você está colocando a sua esperança em outras coisas? Vamos lá. Vamos caminhando. Item 2 da revista. O que podemos aprender até agora? Primeiro, que a graça triunfa sobre as nossas certezas. Calma que eu já vou explicar. E a graça também triunfa sobre as nossas incertezas. Ficou confuso? Vai clarear agora. A graça triunfa sobre as nossas certezas. O que isso quer dizer? Muitas vezes nós colocamos as nossas certezas em coisas que não são devidas. Nossa confiança, nossa esperança, que deveria ser em Cristo, a gente está colocando em outras coisas. Em quem? Em governantes, em exércitos, forças militares, em méritos próprios. Você se acha tão bom? Não vou para o inferno porque eu sou muito bom. Está errado. Seus milagres, suas pregações, sua obra missionária e da igreja. Tem gente que pensa que só por ir à igreja ela está salva, ela está tranquila. Cuidado. Na ortodoxia, ou seja, nas doutrinas, na teologia calvinista, no nosso caso, em autores que leem, se você está colocando sua confiança nisso que eu acabei de dizer, você está errado. O único lugar seguro para a nossa esperança é Cristo. Somente Ele nos conduz ao céu. E a graça triunfa também sobre as nossas incertezas. Aqui é um pouco mais fácil da gente explicar, porque talvez é uma coisa assim até mais palpável. As incertezas que nós temos na vida. O que acontece? Cristo, ele é a âncora da nossa alma. Ele que nos dá a segurança. Deus não mente. Deus é imutável. Mas quando eu digo que Deus é imutável, provavelmente você vai vir me perguntar. Mas e textos que dizem que Deus se arrependeu ou que alterou o humor, etc.? Você deve ter já lido na sua Bíblia que diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, ou que Deus se irou. Será que isso é uma mudança de temperamento? Será que Deus não é tão imutável assim? Não. Não. Deus é imutável. Mas e esses textos que falam que Deus mudou? Simples. As variações que nós lemos são maneiras de Deus se relacionar conosco, de forma que possamos compreender sua mensagem. Deus é infinitamente maior. Sabe o que é infinitamente maior? Não dá nem para explicar. A gente não tem noção do infinito. Então ele é algo infinito, não dá para explicar.
Então você imagina o quê? Que ele traz termos que nós entendamos o que ele disse. São termos ou são modos, maneiras de você entender o que está sendo dito. Qual a conclusão que nós chegamos? Jesus rasgou o véu do templo para nos dar acesso ao Pai. Quando Jesus Cristo foi morto na cruz, o véu do templo se rasgou. O que isso quer dizer? Antigamente, no Antigo Testamento, havia a figura do sacerdote. O sacerdote ele fazia o meio de campo entre Deus e os homens. Ele era o intermediário ali. As pessoas não tinham acesso direto ao Pai. Tinham que passar pelo sacerdote. Era o sacerdote que anualmente entrava no Santo dos Santos. Era o sacerdote que oferecia os sacrifícios para tirar os pecados do povo e tudo mais. Então é ele que fazia esse meio de campo. Com Cristo, sai a figura do sacerdote lá do Antigo Testamento e entra a figura de Cristo, ele sendo o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote supremo que fez o sacrifício definitivo, que foi a vida dele, o sangue dele, que já era, fez o sacrifício completo que precisava ter sido feito, e ele se torna o intermediário. Então hoje nós temos acesso direto ao Pai via Jesus Cristo. Então ele se tornou o nosso elo. Eu não vou falar elo de ligação porque se torna redundante, mas ele se tornou o elo entre nós e Deus. Então, o que nós devemos fazer? Derramar sobre ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, toda a nossa dureza de coração. Temos que derramar sobre ele, dizer, Senhor Deus, que seja feita a tua vontade. É jogar toda essa carga, toda essa ansiedade nele. As promessas divinas nos mantêm firmes, justamente pelo que eu já vinha falando aqui. Porque o que ele prometeu, ele cumpriu, mas ainda tem promessas a serem cumpridas. Veremos um versículo já falando sobre isso. A Bíblia ela contém mais de 2.500 referências a um evento futuro maravilhoso. Qual? A volta de Cristo. Mais de 2.500 promessas sobre isso. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra lá em João 14, de 1 a 3. Veja o que diz. Não se turbe, ou seja, não se preocupe, não fique ansioso o vosso coração. Credes em Deus, creia em Deus. Aqui é Jesus Cristo falando. Creia em Deus. Crede também em mim, Jesus Cristo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quer a promessa mais maravilhosa que essa? Jesus Cristo falou, estou indo preparar lugar e eu voltarei. A Bíblia tem diversas referências a essa segunda vinda de Jesus. Então ele vai voltar. As promessas que estavam na Bíblia foram cumpridas, as que eram para ser cumpridas já, e as que não foram estão para ser, e Jesus Cristo vai voltar. Que promessa maravilhosa. Qual a aplicação prática para a nossa vida? Dúvidas quanto à salvação e quanto à certeza de sua fé? Você está com dúvidas sobre isso? Sabe o que você faz? Creia nas promessas de Deus. Creia. Aí como é que eu sei quais são as promessas de Deus? Aí você vai ter que estudar a sua Bíblia. Não tem jeito. Vai ter que ouvir pregação, vai ter que ouvir sermão, vai ter que ouvir estudo, vai ter que ler a Bíblia. Não tem jeito. O conhecimento ele não aparece dormindo. Você vai ter que fazer a sua parte. Então, para você ter esperança, você tem que saber quais foram as promessas que Deus fez. Quais já foram cumpridas, quais estão para ser cumpridas. Qual foram cumpridas mais de uma vez? Tem isso também. Tema para os próximos capítulos. Talvez a gente fale sobre isso. Mas se eu não sei quais são as promessas, não sei se foram cumpridas ou não, aí minha ansiedade é maior. Então, lição de casa. Estude sua Bíblia. Veja quais foram as promessas que já foram cumpridas. E isso vai te trazer alento, vai te trazer tranquilidade, serenidade. Fuja da ansiedade involuntária. O que isso quer dizer? Quando você tem alguma coisa, por exemplo, amanhã vou casar amanhã. É uma coisa concreta, uma coisa que está ali e você provavelmente vai ficar ansioso. Agora, essa ansiedade involuntária é aquela que você não percebe, mas está afetando o seu organismo e a sua saúde mental. Como eu já falei no começo do vídeo. Celular.
Está toda hora lá, sendo bombardeado por um monte de notícia, televisão, redes sociais. Cuidado com essas coisas, fuja dessas coisas, evite, porque isso vai fazer um mal danado para sua saúde mental, isso aí é complicado. Teste do pirulito. Faça o seguinte, para você saber se você é ansioso ou não. Pior que eu não tenho nenhum pirulito aqui, mas tem algo que parece. Não tem não. Pensei que fosse. Mas é o seguinte, pega um pirulito aí, claro, com atenção para você que é diabético ou que você não pode comer doce aí, daí você não faz isso aí não. Mas se você tiver tudo bem, pega um pirulito, não muito pequeno, mas razoavelmente, o normal, um pirulito aí. Coloque na boca e sugue-o até acabar, até ficar só o palito. Faça esse teste para ver se você é ansioso. Se você for ansioso, você vai morder o pirulito na metade do caminho. Ou antes, já vai arrancar do palitinho e vai morder a bolinha do pirulito. Agora, se você quer ver se você está tranquilão, você vai conseguir sugar esse pirulito até o final. Então faça esse teste aí para você matar essa curiosidade aí. Alguns ansiolíticos bíblicos que eu coloquei aqui, anote aí os versículos, dê uma lida durante essa semana, são versículos que vão te trazer alento e vão te trazer tranquilidade. Salmos, capítulo 94, versículo 19, Isaías 41, 10, Filipenses 4, 6, Mateus, capítulo 6, versículos 25 e 26. Leia esses versículos que vão te trazer mais tranquilidade, mais alento. E encerramos aqui. Se ficou qualquer dúvida, mande aí no comentário do vídeo. Faremos o possível para responder. E que Deus abençoe sua vida, a sua família. E um forte abraço e até a próxima.